Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa e do seu negócio. Estamos aqui começando mais um tema. Paulo Razeira, é com você. Paulo Razeira, desse trio aqui eu sou o cara do branding. Meu negócio é ajudar as empresas a fortalecer marca, gerando resultado, sempre as duas coisas ao mesmo tempo. E para isso assumo uma postura meio de nutricionista com personal trainer de marcas. Nutricionista porque a gente ajuda a fortalecer a marca por dentro, na cabeça da equipe, de todo mundo que representa a marca. E também a gente age como um personal trainer de marcas, porque a gente ajuda a fortalecer a marca da porta para fora, na cabeça dos clientes e de toda a sociedade. Para nós, essa é a maneira de criar marcas fortes e de vida longa. Volta para você. Eu sou Paulo Milreu, eu sou o cara do Growth Marketing, e nos últimos anos eu venho ajudando as empresas com estratégia, marketing digital, ajudando elas a crescer, a gerar resultados, porque eu entendo que eu capturo o valor do branding, gero demanda e entrego essa demanda para vendas. É isso aí. E eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas. Estou complementando esse trio aqui, bem nessa última milha, que é fazer com que sua equipe, ou fazer com que as equipes de venda possam realmente aproveitar as oportunidades que o brand e o growth oportuniza, né? Que eles trazem aí para você. O meu trabalho tem muito a ver com gestão comercial, acompanhamento e desenvolvimento do vendedor para que ele tenha um bom processo de venda baseado em técnicas. Afinal de contas, eu sempre digo, vender é um assunto técnico. Nós três juntos, então, somos o melhor de três. Se você acredita em conhecimento para alavancagem do seu resultado, aqui é seu lugar. Mas você também precisa acreditar que conhecimento precisa ser colocado em prática, e para que isso ocorra, você precisa de persistência, constância. Você precisa fazer várias vezes até que os resultados começam a aparecer. Você nunca vai nos ouvir falar aqui de resultados fortuitos ou resultados que apareceram de maneira fácil. Isso não é algo que você deva acreditar. E não à toa, o tema de hoje tem a ver com esse grande desafio que paira, que está ali orbitando as empresas e a cabeça dos principais executivos. Efetividade e criatividade. Tem relação? Uma depende da outra, ou a gente está enganado quando afirma isso? Efetividade e criatividade nada tem a ver, ou criatividade e efetividade nada tem a ver. E aí, um executivo que é criativo, ou o principal executivo de uma empresa que é muito criativo, ele vai trazer efetividade para a sua empresa ou não? Quando a gente discutiu em episódio anterior sobre método, essa questão de efetividade, você vai seguindo um método, você vai seguindo processos, né? Porque efetividade eu acho que tem muito a ver com essa questão de uma capacidade de execução, de você mensurar, de você analisar, enfim, é uma coisa mais prática, mais racional, né? E às vezes tem um pouco essa contraposição, quando eu olho aqui para a minha área, com o tipo de profissional que eu estou mais envolvido no dia a dia, muitas vezes pode dar essa falsa percepção de que efetividade está indo para um lado e criatividade está indo para o outro. Mas, para mim, a gente tem que juntar mesmo as duas coisas. Não são coisas opostas. Não é ou uma coisa ou outra. A gente tem que buscar o tempo inteiro nas empresas as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é possível, inclusive, você ser efetivo na criatividade e ser criativo na efetividade. E quando você pensa uma maneira onde uma coisa está atrapalhando a outra, é quando você excede um dos dois lados. Ou você está sendo, digamos, criativo demais, sem pensar no resultado, sabe? Você está só inovando o tempo inteiro, só para inovar, só para fazer diferente. Às vezes você está indo contra até mesmo a maneira que a sua marca é construída no longo prazo, né? Aquela questão da coerência, da mensagem principal, da sua proposta de valor. Se você fica querendo fazer o tempo inteiro algo diferente só para ser diferente, pode ser que você perca a linha
dessa mensagem principal. E quando você tem excesso de efetividade, me dá a sensação de que é quando fica rígido demais, você perde a flexibilidade, você fica só ali em cima do que os números estão dizendo, só focado no resultado, e aí você deixa de olhar para outras opções e de aplicar a criatividade no seu negócio. Então, eu acho que a gente tem que buscar, as empresas, o ideal é que a gente busque as duas coisas ao mesmo tempo e não uma coisa ou outra. Esse tema me traz uma reflexão, e essa reflexão é da minha própria caminhada atual. Eu vejo que você falou em criatividade e resultado, né, que tem a ver com a efetividade, porque a efetividade é fazer a coisa certa buscando o resultado ao longo do tempo, né? Eu faço exatamente o que eu sei que eu preciso fazer para buscar este resultado. Então tem uma relação com o objetivo. Eu preciso ser criativo para atingir este objetivo. Mas às vezes, aquilo que você traz de criatividade, ela não vai atingir aquele objetivo de uma forma direta. Muitas vezes ela é indireta. Quando eu olho para uma ação de geração de demanda, eu estou muito mais focado naquele objetivo direto do que no indireto. Quando eu olho uma ação comercial, eu estou muito mais focado naquele objetivo direto do que o indireto. O branding faz sentido eu olhar o indireto, onde na verdade eu estou fortalecendo a imagem de marca, a imagem até dos fundadores da empresa, a imagem da relação do produto com seus atributos, para depois eu ter uma ação de marketing e vendas que atinja no final o objetivo. Eu tenho algumas iniciativas, né? Uma delas eu vou fazer um evento presencial, outra que não faz, parece que para a maioria das pessoas não vai fazer sentido nenhum, né? Eu montei uma equipe de corrida com a minha marca, mas que relação que você tem? É que na verdade eu criei algo, eu usei da minha criatividade, eu criei algo que tem uma relação mais indireta com o meu objetivo, ou vou fazer um evento que necessariamente eu não procuro fechar uma venda nesse evento, ele tem uma relação indireta, mas ele vai ter uma efetividade ao longo do tempo, porque ele vai ajudar aqui a minha marca e aquela mensagem, aquele relacionamento que eu construo com 100 empresários dentro desse evento, atinja no futuro o objetivo que eu quero. Então, a criatividade ela leva à efetividade, mas pode ser de um caminho indireto, não direto. Não vai parecer que eu vou atingir aquele objetivo imediatamente, né? Isso é uma reflexão. Trazendo esse ponto que a gente sempre gosta de fazer aqui, né? Evidenciar o problema, né? No começo, falar, pô, mas qual que é o problema, né? Eu também olhei para minha jornada, e eu lembro o seguinte: eu aprendi sobre isso, criatividade e efetividade, com, por incrível que pareça, uma composição entre momentos que eu errava muito em ser criativo, e esse criativo orbital, sem sentido, demorado, como o Razeira falou, né? Sem entender o que exatamente estava fazendo, e principalmente sem entender o que é efetividade dentro do negócio. E o que eu vou falar aqui tem mais a ver com ações que publicidade e propaganda tem que fazer ou faz, e produtos, criação de produto. O que eu percebi? Que a empresa precisa colocar um processo nisso. Ela precisa ter um processo. Ela precisa ter começo e meio e fim para ser criativa quando ela vai falar de criação de produto e ações de publicidade e propaganda. Porque isso precisa ter objetivos, expectativas, e isso precisa ser medido no final, não é? Então, é como se a gente estivesse dizendo de uma maneira simples, uma empresa ou um grupo uma equipe que senta para falar sobre a criação de um produto. Tá. O produto vai sair daquela mesa ali, mas como é que vai se medir se esse processo criativo foi bom ou não? Ele precisa ter sido determinadas expectativas. Quanto que a gente vai vender, para quem que a gente vai vender, isso vai agregar quanto no nosso faturamento, porque senão o produto pode ser lindo, pode ser maravilhoso no final da reunião,
mas ele não foi criativo e nem tampouco efetivo. E aí eu aprendi também essa questão da efetividade como um cuidado especial com a eficiência e a eficácia, não é? Então, muitas vezes, a gente diz que aquele processo criativo foi eficaz, porque ele chegou no resultado de um produto novo. Mas talvez ele não tenha sido eficiente, porque ele não utilizou os recursos necessários. Ele utilizou muito mais recursos para aquele processo do que era o necessário. E isso se mostra depois muito claramente no processo de implantação do produto no portfólio da empresa. Porque a empresa fala, mas tá vendo? Tá vendendo. Ou seja, foi eficaz. Mas e o esforço para vender? Como é que foi? Pô, a gente não está sendo eficiente, a gente está fazendo um baita esforço para vender. Eu sou capaz de dizer para vocês, e para todos vocês, tá? Que as últimas experiências que eu tenho de colocar luz nisso, elas não são boas. Quer dizer, o principal executivo, quem manda nessa batuta de criar produto e ações de marketing, ele não tem nenhuma referência de expectativa e histórico de resultado. Ele vai lá e fala, vamos fazer de novo. É como se a ação dele fosse um laboratório mesmo. Fala, vamos tentar fazer mais um produto e vamos ver se a gente emplaca com esse. Mas emplacar com esse produto é o quê? Qual resultado a gente está buscando, em quanto tempo, quanto isso vai precisar de investimento. E, de novo, hein, Razeira? Acho que é uma informação bem importante para você. O produto sai sem um planejamento de marketing, um planejamento de lançamento. Não tem um planejamento de lançamento. É criação do produto, coloca na tabela de preço e vamos ver o que acontece. Fala, pô, cara, a chance disso dar certo é muito pequena, porque você tem que achar justamente um produto nesse momento que as pessoas estejam procurando demais, porque caso contrário você vai precisar de publicidade e propaganda para levar esse produto para o imaginário das pessoas. Então, para mim, qual é o problema? Não o processo criativo, ou melhor, a criação não obedecer a um processo, não ser colocado um processo criativo ali para a gente poder entender, para a gente chegar no final e colocar isso para funcionar, vai precisar passar por essas etapas. E segundo, como que a gente vai medir se a gente foi eficiente ou eficaz? Né? Se simplesmente conseguimos colocar o produto ou se realmente conseguimos colocar o produto e ele teve os resultados que a gente almejava lá, que a gente determinou como objetivo. Sacou? Eu acho que isso é um tema que todo médio e pequeno e toda empresa deveria refletir. Eu acho muito legal algo que você falou, que você começa a conectar. Você falou de criatividade na área de publicidade e propaganda, ou seja, mais nessa área de comunicação, de design, né? Nesse mundo que está mais próximo do que as pessoas identificam como sendo branding. Mas, ao mesmo tempo, você falou de criatividade no desenvolvimento de produto. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso também, né? Quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando de é quase que uma postura, é uma maneira de você conduzir a rotina e não tem a ver só com o resultado final da comunicação. A gente pode ser criativo num desenvolvimento de processo, desenvolvimento de produto, como você falou, de fazer uma estratégia criativa, desenvolver a operação de uma maneira criativa, você pensar em criar experiências para o seu cliente de uma maneira criativa, enfim, criatividade, algo que eu falo muito para o pessoal da minha equipe, assim, porque na nossa área, a gente vem lá aquela tradicional agência de publicidade, que tinha os departamentos, né? Tem o departamento de criação, tem o departamento de planejamento, tem o departamento de atendimento. Eu sempre falei, gente, criação, atendimento e planejamento não é departamento, é postura. Todo mundo da empresa, todo mundo da agência tem que respirar criatividade, tem que respirar planejamento e tem que respirar atendimento, tem que saber atender o cliente, atender necessidades, se relacionar, tem que pensar longe, olhar lá na frente, que é planejamento, e tem que aplicar criatividade em todos os momentos. Não é só na hora de você desenvolver uma publicidade, uma peça publicitária ou algo relativo ali a design, a branding, que você vai aplicar criatividade. É uma postura, é uma maneira de você criar conexões diferentes, usar o repertório, você citou repertório, usar esse repertório, esse seu acervo que você tem de referências, combinar de maneira diferente para entregar algo novo, original, muitas vezes inusitado, muitas vezes que vai chamar atenção justamente pelo fato de ser fora do comum.
Então, isso dá para a gente fazer não só na área de branding, naquele resultado final de comunicação, de publicidade e tudo mais, mas em tudo que a gente faz dentro da empresa, em todos os processos, dá para a gente aplicar essa criatividade e deve aplicar essa criatividade. Sem dúvida, eu acho que vale para tudo. E no começo da sua fala eu fiquei pensando, né? Quantas vezes você já ouviu de um cliente e falou, preciso que vocês sejam criativos? É sinal para mim que ele não tem muito bem um processo lá, porque ele devia falar mais do que ele espera, não é? O que ele quer alcançar. Estou precisando alcançar mais clientes, por exemplo. Quero fazer uma maior aquisição de clientes. E eu preciso de ideias, eu preciso de sugestões aí da agência para que a gente possa atrair mais clientes, não é? E aí, muito provavelmente, eu diria até com certeza, você tem um processo para isso lá. Falar, legal, agora está claro o que a gente vai tentar desenvolver aqui, ou para que a gente vai tentar desenvolver isso. E talvez as perguntas sejam, mas quantos são? Onde eles estão? Que produto você quer que eles se sintam atraídos, para aí o processo começar. Não fica tudo muito vago, né, pô? E aí eu falo que aí não é criativo, né? Aí é sonho, né? É imaginação só. Né? Eu queria trazer uma outra abordagem. A gente fala bastante em planejamento, eu acho que faz parte do contexto, mas talvez seja um caminho um pouco diferente. Eu participei do mundo das startups, fundei uma startup, vendi startup, e naquele momento eu aprendi algumas coisas, e uma delas que se contrapôs bastante à minha trajetória empreendedora é que existe um conceito muito claro ali de você criar primeiro algo pequeno, menor, um produto a ser validado e ser exposto ao mercado para que o mercado pudesse validar. Eu estava ali parte da premissa que necessariamente, por mais que você seja criativo, acredite que você tem todas as informações e encontrou a solução adequada, somente o mercado vai dizer para você que realmente aquilo é válido, aquilo tem alguém disposto a pagar por isso. Então, esse é um ponto. A inovação também passa, o conceito da inovação também passa por isso. A inovação não se trata de invenção, se trata daquilo que você cria de uma forma diferente do que foi criado e ofertado, e as pessoas compram. Então, a inovação só existe quando existe alguém que validou e comprou. Esse é um ponto importante. Então, eu gosto de colocar isso quando eu dou uma aula sobre esse assunto, que Santos Dumont inventou o avião. O planeta X foi descoberto. Então, uma coisa é invenção, outra coisa é descoberta. Agora, inovação mesmo foi o pão de queijo congelado. O pão de queijo congelado é uma inovação. Alguém pegou um pão de queijo que era feito em casa, deixou pronto e congelou, colocou num saquinho, passou a vender nos supermercados e alguém foi lá e comprou, em vez de fazer em casa. Isso é inovação. E tem um outro ponto também, que aí vem do próprio Growth, que está relacionado a experimentos. Eu preciso, sim, planejar, mas necessariamente o meu plano, por mais que tenha um objetivo claro e eu tenha uma consistência nas informações que eu levantei, eu não tenho certeza que vai dar certo. Mas eu posso experimentar, criar um experimento com tempo definido, com métricas analisadas, e verifico se aquele experimento que eu fiz, pode ser um produto, pode ser um novo canal de aquisição, pode ser uma ação, se realmente expondo ele ao público, ele tem um resultado esperado, que no final de tudo, esse resultado esperado é essa efetividade que eu busco. Então eu posso ser criativo, estabelecer algo a ser validado dentro de um experimento e nessa validação buscar esse resultado. Então isso não impede de eu criar coisas que necessariamente não vão dar certo. Mas eu tenho planejado que é um experimento e não é algo 100% certo. Então a gente pode cravar aqui que esse processo criativo ele acontece na empresa por uma necessidade. Ela fala, precisamos achar um bom produto, precisamos achar um bom processo, precisamos achar uma boa campanha, mas a necessidade de ter isso como
como busca de resultado, empurra a empresa para falta de efetividade e para um início de muitos processos de invenção, né? Fala assim, eu não tô no processo de criativo, eu estou no processo de invenção aqui, porque eu preciso muito achar uma solução ou para o meu processo interno, administrativo, ou para uma campanha, ou seja, até para um produto. É isso mesmo? É essa a causa? Talvez. Se a gente for pensar, você estava falando aí, eu estava pensando a respeito do seguinte, o empresário, ele tem que saber fazer a pergunta certa, né? Para a gente conseguir aplicar essa criatividade com efetividade, né? Senão fica do jeito que você falou, a gente fica que nem barata tonta, sem saber exatamente, eu quero que seja criativo, mas criativo para qual lado, com qual resultado, com qual objetivo. Muito se fala, né? Até o chat GPT, você tem que saber perguntar para ele, você tem que saber fazer o prompt. É a mesma coisa, o empresário ele precisa saber de uma maneira clara qual é o objetivo que ele tem, porque quando você tem um objetivo, você foge daquela coisa subjetiva, que é exatamente o contrário, de você não ter muito uma clareza de qual é o caminho que você vai trilhar, porque você não sabe onde você quer chegar. E aí, quando a gente pensa nisso, muitas vezes chegam para a gente alguns briefings que a gente percebe que ele está ali um pouco solto, digamos assim, e a gente fica muito batendo a cabeça realmente, sem saber o que entregar baseado naquilo. E muitas vezes esse processo daquilo que a gente vai entregar... Gera até um constrangimento, às vezes, de ir lá no cliente e falar assim, eu não estou entendendo o que você quer. Né? Parece que a gente tem que ser obrigado a saber exatamente a resposta sem ter ouvido a pergunta ainda, né? Mas a gente precisa entender a pergunta e perguntar de novo. E eu bato muito nessa tecla também de que a gente às vezes tem que saber mais fazer a pergunta do que dar a resposta. Às vezes nas perguntas que você consegue entender qual é o processo que você tem que desenvolver e não querer dizer que você sabe todas as respostas, né? Então eu acho que falando aí com os pequenos e médios empresários, ter essa clareza mesmo de qual é o objetivo, saber o que pedir para a sua consultoria, para o seu parceiro, para a sua equipe interna também. Mas eu fico pensando muito que tem processos onde a gente tem que, muitas vezes, fazer uma transição. Transição assim, olha, está sendo feita aqui uma construção da marca e a gente entra no processo, a gente é contratado, digamos assim. Primeira coisa que a gente fala é a seguinte, não viemos aqui para revolucionar tudo. A gente não vai querer dizer que está tudo errado até hoje e agora que a gente vai começar do zero e vai começar a coisa certa. Não, a gente tem que ter esse respeito por tudo que foi feito até então e a gente vê o que foi adequado e o que não foi adequado. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é só seguir aquilo que já estava sendo feito e a coisa acontece ali na frente de uma maneira um pouco diferente e tudo mais. Mas o grande problema justamente é a gente perceber quando essa postura de terceiros, né, de consultores ou de contratados, terceirizados, ou até mesmo da própria equipe interna do cliente, fica nessa de mudar por mudar. E aí joga fora, você sempre fala isso, né? Parece que joga fora a bacia com o bebê, não tem aquela expressão mais ou menos assim? E aí você deixa de olhar para o passado e tem a ver de novo com o repertório, você vê tudo aquilo que funcionou lá atrás, e aí essa transição a gente tem que conduzir para que seja, ao mesmo tempo, buscar essa inovação baseada naquele objetivo que se tem e, ao mesmo tempo, você tentar não engessar demais o processo, assim, sabe? Porque uma coisa que, às vezes, a gente olha para a efetividade, quando pensa em efetividade, números, racional, dados, pode ficar parecendo que a equipe de criação vai ficar muito engessada. E não se trata disso. Na verdade, o que a gente faz é criar realmente alguns limites para que, ao invés de a equipe de criação ter, eu sempre falo isso, ao invés de ter 1 milhão de opções, vai ter ali 50 mil opções. Já é muito menos, mas é muita opção ainda. E a gente vai trabalhar sem estar engessado coisa nenhuma. Isso é uma falácia que muitas vezes a gente ouve. Mas tem essa efetividade, você só quer resultado e tal, então a criação está sendo pressionada aqui. Não, a gente está te dando um direcionamento, né, falando com a equipe de criação, para que você busque o resultado de uma maneira mais clara só. É que os compromissos, esses compromissos que são firmados ali no processo de criação, né? Quer dizer, quando eu crio os processos, eu crio também compromissos para ele justamente vai proteger esse processo da vaidade.
Porque o que eu percebo muitas vezes é que ele vira um processo vaidoso onde quem pode mais ou quem fala mais vai interferir mais no produto, na ação, na sugestão que foi feita ali, né, na tal proposta que foi feita ali, sem se responsabilizar por isso. Porque como o processo criativo não tem evidências das expectativas, eu posso falar qualquer coisa para ele. Vamos fazer desse jeito, vamos pintar dessa cor, vamos fazer assim. Fala assim, ó, tudo que você está colocando aqui, tudo que você está implementando aqui, vai interferir nas expectativas de resultado. E aí, é quase que dizer, ó, pô, quem interferiu mais vai ser mais responsável. Então, tome cuidado aí com a interferência que você vai fazer, não é? Porque não pode ser um processo vaidoso para chegar no final e falar, tá bom, ó, inventamos essa garrafa, mas eu que tive a maior participação dela. Cara, na boa, não tem jeito de fazer uma garrafa dessa sem mais pessoas envolvidas, né? Tem o cara que pensou, tem um cara que teve que fazer ajuste na tampa, teve o cara que pensou na cor. E aí é um processo para que no final isso atenda à expectativa das pessoas e venda mais, ou venda pelo menos o que era esperado. Se o processo for muito vaidoso, isso não acontece, pô. Eu tenho um outro ponto que é que a criatividade necessariamente não precisa ser a bala de prata. Sim. É uma única coisa criativa que vai resolver tudo. E é o conjunto Talvez por isso o processo criativo, né? Exato. Processo. E não é nem só o processo, mas não é a única solução. É um conjunto de coisas criativas ao longo do tempo. E onde eu vejo também que o objetivo, por mais que você busque o resultado para chegar no objetivo, ele não tem que engessar. Mas o objetivo é sempre direção. É para onde ir. E aí, como você comentou sobre definir alguns parâmetros para poder limitar um pouco e até melhorar a criatividade em cima, em direção ao objetivo, são esses parâmetros que não vão tirar o criativo demais do resultado que ele deve ter diante daquele objetivo. Senão, fica uma criatividade exagerada, né? E aí fica uma busca por algo mágico e ilógico, né? Fica algo milagroso, uma bala de prata. É invenção. É invenção. É quase a invenção. Mas necessariamente o que a gente precisa, às vezes, como o Paulinho falou, inclusive, sobre olhar todo o repertório histórico do que existe, é encontrar uns pontos ali e que sempre tiveram efetividade, e muitas vezes eu vou enaltecer determinados pontos que estavam escondidos, ou eu vou ilustrar melhor dentro de um processo criativo aquilo que parecia que não era tão importante, mas eu passo a identificar que é importante. E aí eu crio um processo onde esse processo me ajuda a ter essa efetividade. É interessante também, nesse assunto, eu fico pensando em empresas que ficam só ancoradas na efetividade, né? Resultado, fica na minúcia do resultado, focando o dia a dia só em resultado e tudo mais. É claro que a gente tem que buscar resultado, óbvio, mas assim, tomar esse cuidado para que essa efetividade, o que os números estão mostrando, aquela coisa só racional, sem você aplicar um pouco da intuição, sem você aplicar um pouco justamente dessa criatividade, o risco que você tem muitas vezes de você ficar muito naquilo que já deu certo no passado, na segurança, e num certo sentido, segurança demais acaba sendo um risco quando a gente fala de negócios assim. Se você fica só baseado nas experiências anteriores, no produto que já vendeu bastante lá atrás, na equipe que funcionava lá atrás, no modelo de negócio que funcionava lá atrás. A gente, óbvio, tem N marcas aí que já sumiram porque ficaram presos em modelos anteriores, seja modelo de negócio, seja produto, seja processos, enfim. Essa renovação, aplicar essa imaginação de olhar para fora, tentar tirar dos dados insights para você juntar com a sua intuição, né? Falando aí para empresários, e tentar buscar coisas novas para serem feitas, que aí vai na linha da inovação, eu acho que isso ajuda as empresas a não ficarem obsoletas. Se você fica só em cima do que o número está mostrando,
eu acho que é importante você ter números, aí você olhar, você mensurar, você analisar, mas é importante você colocar um toque ali de humanidade também, para fazer com que esses números, esses dados, essa parte racional do negócio, mostre caminhos que aí você vai juntar com a sua experiência humana e com a imaginação, muitas vezes, para fazer combinações diferentes e trazer frescor, muitas vezes, no seu processo. Se você pegar aí modelo de negócio, sei lá, Netflix é uma inovação, foi uma inovação, né, no modelo de negócio. Se você pega Toyota, ele inova nos processos, ele inovava nos processos, inovou nos processos, virou padrão e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem muitos exemplos que a gente tem que olhar, onde às vezes a gente fica só na superfície, a Toyota é processo, é tudo muito rígido. Não, existe criatividade ali. McDonald's, eu já falei isso anteriormente também, McDonald's é só processo também, mas tem a criatividade ali sendo aplicada. Então, eu acho que você, de novo, tentar juntar essas duas coisas sabe aquela coisa da inteligência artificial com a inteligência humana, né? Você juntar as duas coisas. Senão, se você fica só com uma ou só com outra, de novo, vira esse risco. E aí, quando você mal percebe, você está obsoleto porque você ficou só na segurança do que já deu certo lá atrás, e nesse sentido, segurança é um risco gigantesco. Mas sabe qual é a questão, Mazeira? É que eu vejo muito isso e aconteceu muito comigo, assim, o processo, quando a gente fala, permita-se, né? Seja mais humano, entenda. O Michael Gerber o grande autor Michael Gerber tem uma pegada que é muito boa, que ele é assim, cara, o processo intuitivo no marketing precisa ser permitido, né? Não pode ser só análise, só estatística, só equação, tem que ter um processo intuitivo. Inclusive ele propõe isso, ele diz, escuta mesmo, se escuta, né? Escuta a tua intuição para ver se aquilo pode ser ajustado, né? A grande questão é que muitas vezes esse processo intuitivo, ele fica só intuitivo. Só intuitivo. Não tem mais nada. Eu gosto muito de dizer o seguinte, usa a tua intuição depois das pistas. Então, faz um levantamento de pistas, para onde você quer ir, onde você quer buscar, qual o resultado você está querendo atingir. Tá, agora com isso claro, com isso esclarecido, agora escuta um pouco mais, né? Agora escuta um pouco mais tua intuição, teu coração, para você ir lá e falar assim, eu acho que o produto é grande demais, diminui ele um pouco, porque algo me diz que, apesar da gente não ter esse produto no mercado, se a gente fizer tão grande assim, não vai ser útil para as pessoas. Enfim, um processo de intuição, mas que está muito baseado já no que foi feito até ali, não é? Então, a intuição é muito válida mesmo, mas não pode ser colocada na frente de tudo como única coisa. Eu me vi muitas vezes sendo só intuitivo, né? Falar, eu acho que vai ser assim e vamos fazer desse jeito. Tem um ponto na questão da intuição também, e eu acho que ela pode ser potencializada com a própria equipe a partir do momento que você traz a intuição às claras para outras pessoas refletirem, e a partir do feedback que você tem dessas pessoas, você faz uma nova reflexão. Quando você não expõe a sua intuição, a sua ideia, né, a sua criatividade a outras pessoas também, você se limita a acreditar que aquilo que você criou é o melhor, é o mais correto e é o único caminho. E às vezes você fazer essa exposição e ter esses feedbacks te ajuda a uma nova reflexão. Que necessariamente você não muda a essência daquilo que você intuiu, mas você pode mudar alguns caminhos que você tomaria para executar algo que partiu dessa intuição. Então eu vejo que essa intuição do empresário é importante, do executivo é importante, mas ele precisa dar andamento nesse processo e não executar a partir apenas de uma única ideia. Eu vejo como um problema muito sério, a gente citou aqui também, é que quando eu parto para fazer meu trabalho, normalmente eu tenho uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, que não tem nenhum ponto de partida para me entregar, ela não tem um plano estratégico. Ela está aí já finalizando 2024, mas ela não tem claro nada, ela não tem nenhuma direção clara. A direção clara eu preciso faturar, manter meu faturamento, mas ela não tem uma direção clara para onde ela quer ir. E aí, como é que você começa a trabalhar sem essa informação?
a gente tenta, né? A gente procura fazer um bom trabalho, mas sem dúvida nenhuma fica um trabalho menor, né? E os resultados são avaliados pelo humor do principal executivo. Porque os objetivos não estavam muito claros, não estavam claros e nem tampouco definidos. E aí, no final de um período, de um ano, ele vai lá e fala, os lançamentos esse ano não foram bons. Qual era a expectativa? Qual eram as expectativas dos lançamentos desse ano? E eram fazer quantos? Não, a gente lançou um monte deles, não definiu qual era a expectativa de resultado, não definiu nem se os resultados eram para esse ano, porque muitas vezes as ações que são feitas não são para aquele período. Não é? E eu estou falando de empresas que estão faturando 200, 300 milhões de anos, que tem aí dos 300, 400, 500 colaboradores e estão há mais de 30 anos no mercado. Estão nessa condição hoje, passando por dificuldades muitas vezes, porque o mercado mudou muito rápido e elas ainda não adotaram métodos de gestão que já são até antigos. Pronto, vou fazer uma colocação aqui, jogando... Como é que vai ter criatividade se eu não tenho nem claro para mim estratégia, direção, plano, ações? Fazer uma colocação jogando contra o meu patrimônio, contra o meu próprio patrimônio. Vai fazer um gol contra. Gol contra, vou fazer gol contra. Talvez seja um gol contra, mas é a pura verdade, o que eu vejo e o que eu preciso falar agora. A gente é procurado por médias empresas, a empresa com faturamento mensal de 5, 7, 8 milhões. E quando a gente olha para o posicionamento dela regional, muitas vezes, ela é a principal empresa. Então, eu estou diante da principal empresa do segmento me procurando. E aí, os executivos, eles logo lançam a pergunta. E aí, porque quando a gente apresenta a proposta de trabalho ali, o que vai ser feito, tem muita coerência. E executivo, ninguém é dono da empresa, ninguém chega numa posição dessa à toa. Ele é inteligente. Então, ele olha para aquilo e fala, isso aqui é coerente pra caramba. Depois que isso aqui for colocado em prática, realmente a gente vai ter resultados melhores. Mas imediatamente vem a pergunta, quanto tempo? Quanto tempo para colocar isso em prática? E vem uma frustração tremenda quando eu falo, depende muito da equipe e de quanto a gente vai conseguir acertar em decisões pontuais. Por exemplo, o acerto do gerente comercial ou do principal líder comercial, se não existe, ou se precisa ser substituído, ou que já está desgastado, já não existe confiança. Então, quer dizer que se eu substituo ele agora, o que vai chegar vai dar certo? Não sei. Pode ser que não, e a gente tem que fazer mais rodadas. Eu gosto de dizer que não menos de 1 ano e não deve passar de 2 anos. Mas aí a empresa se frustra. 1 ano para você implementar um novo processo comercial, muitas vezes em um ambiente que nunca teve um processo comercial, não tinha gestão comercial ali, e ele quer muito tempo. E eu imagino que vocês sofram com isso aí também, esse imediatismo de falar, tá bom, você é o cara da criação e efetividade, e eu estou falando sobre efetividade rápido. Eu quero que você seja efetivo no mês que vem, porque eu não posso te esperar. Não dá, né? Essa questão dessa pressão, né? A gente vê que é uma pressão constante. Às vezes a pressão é de prazo, às vezes a pressão é de orçamento, às vezes as duas coisas juntas. E aí essa pressão muitas vezes faz de novo com que a empresa ela fique buscando as fórmulas que já funcionaram no passado. E às vezes você deixa de buscar alguma coisa nova. A própria equipe parece que vem mensagens para cuidado com o risco que você vai correr. Às vezes a alta direção está falando, vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos buscar, vamos olhar para fora, vamos olhar para o mercado, vamos trazer novidades e tal. Só que a equipe ela está sendo pressionada internamente por tantas coisas ali que estão moldando a rotina dela, que às vezes ela fala, gente, beleza, estão falando para inovar, mas se eu inovar agora, será que não é um risco? Até para a minha cadeira aqui? Será que eu não posso tentar olhar para aquilo que já funcionou e vamos só replicar aqui, segue o jogo e tudo bem? Eu acho que esse olhar para fora,
Isso acaba moldando essa postura da empresa, se a empresa vai ser inovadora, se não vai ser inovadora. E aí eu fico pensando também como que para esse processo funcionar, você tem que ouvir todo mundo. Sabe aquela coisa de, a gente falou de novo, repertório, né? Quanto mais você tem repertório, mais você consegue criar essas conexões de coisas que são aparentemente, você estava falando de corrida, com eventos, com marketing digital, parece que são coisas tão desconexas, mas na hora que você junta isso tudo, mistura isso tudo com uma coerência, que tem uma efetividade de uma estratégia, um planejamento de como juntar esses ingredientes para fazer uma mistura adequada, quando você faz isso, quanto mais ideias tiver, melhor. Tem até uma metodologia, né, de criação, de brainstorming, você vai ouvir um monte de ideias, mesmo aquelas mais absurdas, não joga nada fora inicialmente, e aí aos poucos você vai filtrando para trazer algo que vai ser inovador, vai ser diferente, né? E para isso, quanto mais pessoas participando com ideias, com poder de serem ouvidas, mais vai ter essa mistura, mais a gente vai criar essas conexões de coisas que são aparentemente desconexas, e aí você vai ver que realmente vai trazer no final algo que foi diferente daquilo que já existe no mercado. Então a importância de ouvir, a importância dos empresários ouvirem as suas equipes, montarem equipes que realmente tenham o poder de falar, têm esse poder de escutar também, e com essas misturas todas sendo colocadas na mesa, muitas vezes vão vir ideias que você olha e fala, caramba, que grande sacada, eureka, mas é porque teve um método ali, teve um método de como criar, método de como ouvir as ideias, de juntar, de filtrar, então tudo é processo. É processo que tem muito a ver com efetividade e que está ajudando a criatividade, viabilizando a criatividade no dia a dia, né? É mais ou menos assim. Empresário e executivo, tenham paciência. Eu digo isso para os meus filhos são craques nisso. Qual é a palavra que eu sempre falo para vocês? Paciência. Todos ouviram isso. O empresário executivo precisa ter paciência. Precisa ter paciência para entender que existe um processo e é necessário seguir esse processo. Segundo, ter paciência porque eu preciso olhar para o médio e longo prazo e não o curto e o curtíssimo prazo. Não dá para você ter certeza de tudo. Se um empresário me pedir certeza de alguma coisa, eu vou dizer para ele assim, então me dá a certeza também que o contrato é você. Porque não dá para ter certeza de tudo em um mercado onde tudo muda ao mesmo tempo, o tempo todo. Por quê? Porque o mercado é feito de pessoas. Pessoas têm ações humanas e elas não são tão previsíveis assim. Elas são previsíveis em uma amostra, elas são previsíveis num recorte. Mas no contexto todo de um mercado, a sociedade não é tão previsível assim. E essa sociedade envolve política, envolve a economia, envolve a saúde, envolve tantas coisas que não é possível você ter essa previsibilidade tão precisa assim, e nem achar que tudo acontece no curto prazo. Então, quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu digo é a seguinte, você está criando a sua empresa para acabar amanhã? O objetivo da sua empresa é encerrar nos próximos meses? E você está com pressa em fazer isso, né? Você está com pressa por quê? Porque o objetivo é olhar a sua empresa para que ela tenha longevidade. O empresário não consegue passar para os seus executivos, e aí se ele forma uma cultura errada, a cultura do imediatismo, né? A cultura do curto-prazismo, e aí ele não consegue obter melhores resultados de olhar o médio e longo prazo. Por isso que empresas com 10, 20, 30, 50 anos, que já estão grandes, que já têm um bom faturamento, elas estão sofrendo com as novas empresas que chegam com uma mentalidade diferente, com a mentalidade de enxergar isso, de empresários que não conseguem olhar para melhorar o processo de gestão dele, para entender que tem que ter processo de gestão na criatividade, tem que ter processo na criatividade, eu sim vou buscar a efetividade, eu sim vou atingir meus objetivos, mas eu preciso sim olhar para o médio e longo prazo. Para mim esse é o ponto que eu tenho batido há meses, anos e não tiro da minha cabeça. E eu não estou falando isso
para os outros. Eu estou falando isso para mim mesmo, porque eu também já fui o cara do... Falo isso olhando no espelho. Olhando no espelho, eu já fui o cara do imediato, né? E acredito que dá para impor algumas ações para acelerar algumas coisas. Claro que dá, é só aumentar a intensidade. Como é que eu distorço o tempo? Cara, bota dinheiro que você distorce o tempo. Estou disposto a arriscar muito mais, não vai ter certeza, mas eu botar um caminhão de dinheiro, então menos, pode ter certeza que você botar um caminhão de dinheiro, você vai distorcer esse tempo. Mas o risco aumenta. Bom, o risco aumenta. O risco aumenta. Como diria Jorge Benjó, caldo de galinha, dinheiro no bolso e paciência não faz mal a ninguém. O Paulo falou sobre uma coisa que é muito importante que a gente não abordou aqui, né? Às vezes a gente está sentado em uma mesa para um processo criativo que busca efetividade e a empresa sem planejamento estratégico não sabe qual é o momento dela. Se o momento dela é de desenvolvimento, de crescimento, de manutenção, de sobrevivência. Eu fiz essa experiência semana passada com a empresa e a gente recolheu uma série de iniciativas que a gente teria, porque o planejamento estratégico estava apontando para muitos pontos fracos e muitas ameaças. Então a gente estava num planejamento estratégico diante de um momento de sobrevivência e a gente não podia arriscar. Não pode colocar dinheiro na frente agora porque esse processo é perigoso. Isso é muito importante. Eu falo que a administração é maravilhosa nisso aí. A administração, ela conecta as coisas, né? Se você faz o planejamento estratégico e conclui, a gente viu isso com o Carlos Sete alguns dias atrás, né? O Sete falando, ele explicando uma matriz de planejamento estratégico de uma forma muito simples, que é, se a quantidade de variáveis externas e internas trazem você para uma posição de muitos pontos fracos e muitas ameaças, o seu objetivo nunca pode ser de crescimento, tem que ser de sobrevivência. Você tem que se proteger, não é? Mas eu estou sentado numa mesa para iniciar uma criação e não estou nem considerando o que meu planejamento estratégico está me dizendo em relação às variáveis lá. Né? Você falou desse seu cliente, às vezes aquele momento não era de iniciativas, né? O momento era de acabativas, terminar as coisas que estavam andando. Vamos proteger. Tem outro caminho naquele momento. Uma coisa assim, quando a gente pensa, de novo, essa questão de efetividade e criatividade, eu acho que efetividade, olhar dados, olhar insights, olhar tendências, olhar... ouvir feedback, né, do cliente, tudo isso tem a ver com efetividade, coisa mais prática, né? Você tentar personalizar para o seu público de acordo com aquilo que o seu próprio público está mostrando que ele quer, que ele deseja, tudo isso tem a ver com efetividade e ajuda, nutre, né? Alimenta a criatividade. Porque no final das contas, principalmente a gente que lida ali com branding, a gente trata muito... ou você vai ter marcas que são inesquecíveis, extraordinárias, ou você vai ter marcas que caíram no limbo, que estão invisíveis. Então, extraordinário versus invisível. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente vá aplicando doses de criatividade, para que vá criando novas mensagens, para ter esse frescor de você se adequar, muitas vezes, às novas gerações, à nova cultura, às novas mensagens, as novas tendências, e fazer com que a marca não fique parado lá atrás. Porque é muito comum a gente ver marcas gigantescas que você olha para ela e fala, nossa, essa marca parece que está meio antiga. Adormecida. Está meio parada, está meio adormecida. E tem que tomar esse cuidado. Então você não pode ficar sentado em cima do seu sucesso anterior de novo e com isso achar que está tudo garantido para as próximas décadas, porque antigamente era décadas, agora a gente tem que pensar meses, né? Muito rapidamente as coisas acontecem, e eu sempre uso essa expressão, quando você mal percebe, você foi atropelado e você não sabe nem por quem que foi, né? Então, essa questão de você fazer a sua marca ser visível, ser marcante, marcante, né? A gente sair do comum, a gente buscar o incomum, mas não a qualquer custo. De acordo com uma estratégia, de acordo com seus valores, de acordo com a sua linha de raciocínio de construção da marca. E isso é uma baliza que vai mostrando o quanto que você pode criar, o quanto você pode inovar, sem você sair daquilo que é uma construção de longo prazo, né? Então, em brand, a gente trabalha demais isso o tempo inteiro e sempre em longo prazo, como vocês já ressaltaram demais também, né? As marcas também estão e não são, né? Então elas não são
marcas fortes, elas estão fortes, se elas não forem cuidadas, elas podem se tornar marcas fracas. Mas me diga aí, Paulo Milreu, como é que você ajuda as empresas nesse processo de criatividade e efetividade? Agora é a hora do nosso jabá. A gente ajuda as empresas através do que eu chamo de um planejamento estratégico de marketing digital, onde no final a gente entrega um plano e um cronograma de 12 meses de trabalho, onde a gente olha nesse primeiro tempo aí de 12 meses o que a gente pode executar para obter a efetividade, os resultados que a gente definiu dentro desse plano, construindo o que eu chamo de ativos estratégicos de marketing digital. São ações que elas passam ao longo desses meses a trazerem alguns resultados, medidos ali, algumas métricas e indicadores, que vão, no final, nesse empilhamento de ações, começar a empresa a capturar esses resultados. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Por isso que, cada vez mais, a gente se posiciona como uma consultoria e assessoria. Muitos nos reconhecem como uma agência, que é muito comum, mas a gente se posiciona muito mais como uma consultoria e uma assessoria. Legal. E você, Paulo Razeira, como é que você ajuda nesse processo criativo com efetividade? Com efetividade. Eu sempre bato nessa tecla também, né? Até minha fala final, eu costumo falar que a MR Tempo, que a gente já tem aí mais de 30 anos, mais de 500 marcas, que a gente foi aprendendo a como criar essa metodologia para fazer com que a gente saiba utilizar esse mix de criatividade com ciência, que eu costumo falar, criatividade com ciência, e ciência você pode olhar para a efetividade, algo ali mais do resultado, algo mais racional. E aí a gente usa tudo isso para fortalecer marcas e para gerar resultado. Para a gente, se não for dessa maneira, não faz nenhuma razão de existir. É desse jeito que a gente acredita que a gente vai estar contribuindo realmente com as empresas para elas terem vida longa. E é você? Eu ajudo, eu estava aqui pensando, né? A Jump, ela se envolve pouco nesse processo, principalmente de criação de marca e produto, porque a gente recebe isso de vocês, né? E o papel da Jump é fazer a equipe executar da forma que foi planejada lá dentro do processo criativo. Quer dizer, eu estou mais ligado à efetividade, ou pelo menos devolver a informação dizendo, não estão conseguindo chegar nesses números que vocês colocaram como objetivo aqui, mesmo seguindo essa proposta de processo aqui, de abordagem, seja lá de qual for. É isso que a Jump faz. A Jump ajuda as empresas a venderem mais através de um processo de gestão comercial, desenvolvendo a liderança comercial e a equipe de venda para executar bem um processo de venda. Seja ele no produto que já está lá e é o produto estrela da empresa, ou seja, em novos produtos que a empresa está precisando colocar para melhoria de faturamento ou para maior participação de mercado. Nós ajudamos a sua área comercial diretamente com estratégia, né? Com estratégia e não com achismo. É isso que a Jump faz. Muito bom. É isso aí? É isso? Fechamos por hoje? Ficamos por aqui, então. Mais um episódio do Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa. Voltamos em breve. Vamos.